Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Luísa e aqui hoje a gente vai se reunir, cada um da sua casa, para a gente poder discutir os últimos conteúdos que a gente tem trabalhado nesse último mês. Fazer uma atividade de revisão, corrigindo os exercícios que foram passados para vocês da apostila nessas últimas semanas. A gente vai comentar um por um para que vocês possam resolver as dúvidas que tenham ficado para trás. Esse é o momento para vocês tirarem a apostila de vocês, abrirem aí na frente do celular ou do computador onde vocês estão assistindo esse vídeo e acompanhar as respostas que vocês escreveram de acordo com o que eu vou falando aqui, as respostas das questões da apostila. Então, acompanhem, anotem as respostas que vocês deram errado, anotem quais foram os erros de vocês e qual é a resposta certa no lugar, beleza? Esse é o momento que vocês têm que se esforçar para conseguir tirar as dúvidas que ficaram pelo caminho, tá bom? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios que a gente fez durante esse último mês. A gente começou pelo exercício da página 22, o exercício 2, que era uma pesquisa onde pedia para vocês pesquisarem os princípios que compõem a Igreja Luterana. Falando aí das reformas protestantes, a Igreja Luterana foi a primeira que surgiu. E lá, através das propostas do Martinho Lutero, algumas novas regras para uma nova igreja cristã vão surgir. Quais são essas regras? Vamos comentar um pouco sobre elas. Primeiro, a salvação pela fé. O Lutero, vamos lembrar, ele vai criticar bastante as indulgências, a venda do perdão. Ele diz que a verdade está na Bíblia. A Bíblia é um livro que contém os ensinamentos da igreja cristã, de Jesus, de Deus, e ela é possível de uma livre interpretação. Essa interpretação ela não tem que depender só do padre, da pessoa que profere a missa, e sim de todas as pessoas que têm acesso agora a esses escritos. Lembrando que o Lutero vai usar a invenção do Gutenberg lá na Alemanha, a imprensa, para poder divulgar o seu protesto contra as coisas que ele achava que estava errado na Igreja Católica. Então agora a ideia é que cada um possa ter a sua própria cópia da Bíblia, ler esse documento e tirar suas próprias conclusões, escolhendo se vai seguir as ideias da Igreja Católica ou de outras igrejas, como a Igreja Luterana, a Calvinista ou a Anglicana. A ideia aí, então, é criar uma nova estrutura para as igrejas. Por exemplo, na Igreja Luterana, nas igrejas protestantes, os pastores podem casar. Eles não são obrigados a cumprir o celibato, que é a obrigação de não casar e não constituir família que os padres da Igreja Católica têm até hoje. Aí tem uma nova estrutura para as igrejas, uma nova configuração de quem lidera esses centros religiosos. Outra mudança que a Igreja Luterana vai trazer é a proibição do uso de imagens. Os protestantes, eles não acreditam em santos, eles acreditam apenas em Deus e em Jesus, no Espírito Santo, fazendo com que aí os santos como Maria, São José, Santo Antônio não sejam cultuados na sua igreja. Outra importante mudança que o Lutero propôs foi o fim do uso do latim. Agora as missas, as celebrações religiosas não são mais realizadas em latim, aquela língua lá do Império Romano, super antiga. As missas e as celebrações seriam agora celebradas nas próprias línguas locais. Isso faz com que as pessoas começam a buscar a maior leitura da Bíblia, o que causa um maior índice de alfabetização, de pessoas que sabem ler e escrever. Lembrando que durante toda a Idade Média, as missas só eram rezadas em latim.
E quem tinha acesso à Bíblia eram apenas os padres e os membros do clero, os membros da igreja. Então, essa aí é uma importante mudança. O incentivo à alfabetização que a Igreja Luterana vai trazer. Então, espero que vocês tenham feito bem essa pesquisa, hein, gente? E agora vamos para o exercício 3, da página 23. Lá a pergunta mostra uma imagem que mostra uma prática muito recorrente, que virou recorrente na Igreja Católica, que são as indulgências, a venda do perdão. Os padres cobravam para que as pessoas fossem declaradas como perdoadas dos seus pecados. E no lugar, os protestantes, os membros da igreja luterana, calvinista e anglicana, por exemplo, eles vão dizer que o perdão não deve ser vendido, não é conquistado apenas por uma declaração em um pedaço de papel, e sim que o perdão vem pela fé, pela oração, pela predestinação, que a gente vai entender já já o que é. Mas a ideia é que a predestinação, a oração e a fé são essenciais para que haja o perdão. Ele não pode ser vendido, então as indulgências deviam ser proibidas. E assim a gente passa para um importante exercício, que é o exercício número 5. Esse exercício pergunta quais são as causas da reforma, ou quais são os motivos que levaram pessoas como Martinho Lutero ou João Calvino a protestar e propor mudanças para a Igreja Católica. Uma dessas principais causas é exatamente essa venda das indulgências, as diversas práticas corruptas que eram praticadas pelos membros da Igreja Católica. Por exemplo, as indulgências. Por exemplo, a acumulação extrema de riquezas do clero. Lembrando, gente, que a igreja era extremamente poderosa na Europa e foi durante toda a Idade Média. Eram eles que eram a principal instância de poder, comandando a vida das pessoas. Nesse processo, a Igreja Católica enriqueceu muito. Eles eram donos de muitas terras e cobravam impostos dos seus fiéis. E esses impostos eram pagos por fiéis muito pobres, que viam cada vez mais os membros da igreja viverem no luxo, né, em condições de extrema bonança, enquanto os fiéis viviam em situação de extrema miséria, passando por crises de fome, desabastecimento de comida, e altos impostos que eram cobrados. No meio disso tudo, também existem as outras pessoas que questionam o poder da igreja, que são os reis. Os reis absolutistas estão crescendo cada vez mais o seu poder e eles querem que o poder dentro do seu país não seja questionado pelo Papa. Diversas vezes o Papa legislava e os diversos países tinham que cumprir aquelas obediências, por exemplo, os impostos que o Papa mandava cobrar nos diversos países. E agora os reis que estão crescendo o seu poder, lembra lá do crescimento do absolutismo, que a gente já vai falar mais sobre? Os reis, eles vão tentar cada vez mais ter o poder todo concentrado na sua mão. E vão contestar essa autoridade do Papa, como fez, por exemplo, Henrique VIII, o criador da Igreja Anglicana. Então aí, gente, a gente tem diversos motivos que causam a reforma. As práticas corruptas, uma crítica à moralidade dos membros da igreja, o enriquecimento desses membros do clero e ainda por cima, uma disputa de poder que faz com que os reis concentrem cada vez mais poder em suas mãos. No exercício 6, tem um texto muito legal falando sobre como que as novas transformações, as novas invenções daquele período, o século XVI, vão impactar as reformas religiosas. Lutero não tinha como ser censurado, não adiantava matá-lo, porque ele distribuiu panfletos com as 95 teses e ainda cópias da Bíblia.
E aí a questão pergunta o que proporciona essa mudança, essa impossibilidade de censurar o Lutero? O que proporciona, gente, essa grande nova forma de divulgar as ideias e os conhecimentos é a invenção da imprensa, lá na Alemanha, pelo Gutenberg. Lembra que a gente falou disso? Agora não tem como segurar a divulgação das ideias. A divulgação das ideias vai ser agora proporcionada por essa nova invenção que é a imprensa. As pessoas vão ter contato cada vez mais rápido com esses conhecimentos e com essas novas ideias que estão surgindo na Europa, assim como aconteceu lá no Renascimento. Então, a imprensa também foi muito útil durante a divulgação das ideias do Lutero. E assim causou uma nova mudança nas estruturas de poder da Europa. Agora a gente tem novas pessoas poderosas, novas pessoas concentrando poder, principalmente os reis. No exercício 7, a gente tem uma imagem do Lutero. E o que essa imagem está mostrando? É o que a letra A do exercício 7 está perguntando. O Lutero, gente, prega as 95 teses na principal igreja de uma importante cidade alemã, a cidade onde ele morava. Ele prega essas 95 teses. E o que essas teses aí estão querendo dizer? Estão querendo protestar sobre as práticas dos membros da Igreja Católica. É através das 95 teses que o Lutero vai demonstrar quais são as críticas que ele vai fazer sobre os comportamentos da Igreja, sobre os comportamentos das pessoas, enquanto a Igreja enriquecia cada vez mais, enquanto pregava a humildade e pregava que os seus fiéis não acumulassem riquezas. A letra B, então, está perguntando qual era o objetivo dessas teses. As teses, elas vão questionar o comportamento do clero, vai aumentar o acesso à informação. Essas são as principais consequências desse protesto que o Lutero faz lá nessa importante igreja da Alemanha. O exercício 8, gente, pergunta sobre o que é predestinação. Essa é uma ideia muito importante aí das reformas protestantes que surge com João Calvino, com a igreja calvinista. E essa ideia vai se disseminar pelos demais países europeus a partir lá da França e da Suíça. A predestinação, gente, é uma crença de que Deus já determinou anteriormente, previamente, antes da gente vir ao mundo, todo o nosso destino, todo o nosso futuro. Deus, ele é onisciente, tudo sabe. Sabe quem será salvo e sabe quem não será, já está pré-definido. Então, para nós, o que resta? Resta acreditar e cumprir as ordens da Bíblia e, principalmente, trabalhar, buscar o nosso melhor caminho na Terra. Não ficar esperando que o destino que a Igreja Católica tem pra gente, e sim construir o nosso próprio destino de acordo com as ideias de Deus. E assim a gente passa para a resposta da questão 9. É muito importante a gente entender que para a religião calvinista, criada por João Calvino, não é pecado acumular riquezas. Ele vai incentivar bastante o crescimento da lógica do trabalho. E isso vai influenciar no crescimento do capitalismo, no modelo político e econômico que a gente tem até hoje em dia. Então, os burgueses, a classe dos comerciantes que está crescendo e está se fortalecendo na Europa, vai apoiar essa nova religião. Muitos burgueses vão se converter ao calvinismo. E nos países calvinistas vai haver um aumento do incentivo ao comércio, a busca individual por riquezas, a essa lógica que predomina até hoje, que é o máximo número de trocas e acúmulo de riquezas individual. A ideia aí é que o Calvino, ele incentiva que cada um trabalhe e lute pela sua própria acumulação de riquezas.
Aos poucos, até a Igreja Católica, que proibia e condenava essa acumulação de riquezas, vai mudar suas proibições sobre essas práticas capitalistas. Por exemplo, a Igreja Católica condenava a usura, que é o empréstimo de dinheiro via cobrança de juros. Hoje essa é uma prática muito comum, que todo mundo pratica quando, por exemplo, usa um cartão de crédito, quando pega um dinheiro emprestado no banco. E os calvinistas foram os primeiros a falar que essa prática capitalista, essa prática de aumentar as trocas comerciais, não deve ser condenada. E a Igreja Católica, por muito tempo, freou esse crescimento da classe burguesa e do capitalismo, porque condenava o comércio como uma atividade de cidadãos de bem. Segundo a Igreja Católica, as pessoas deviam apenas se contentar com a vida que era designada para elas desde o nascimento. Então, as pessoas não deveriam nem buscar enriquecer e sim seguir a ordem dos seus superiores. A reforma protestante vai ser muito importante para mudar essas ideias, para trazer agora a classe burguesa como uma das principais classes lá na Europa. É um cenário em que a gente vê o poder da classe burguesa, dos comerciantes, crescendo cada vez mais. E aí, gente, a gente passa para o exercício 10, que pergunta aí, que afirma que a reforma protestante foi um processo muito importante para a história, para a nossa vida. Por quê? Por que a gente deve estudar a reforma protestante? Primeiro porque a reforma protestante foi o processo responsável por diminuir o poder superdominante da Igreja Católica na Europa, que predominou durante toda a Idade Média. Então agora, a partir da reforma e dos protestos de Lutero, de Calvino, a gente vai ter um aumento da liberdade religiosa, da liberdade de pensamento. A Igreja Católica vai perder poder e quem vai substituir esse grande poder vai ser exatamente os reis absolutistas. Acaba aí de vez a estrutura de poder da Idade Média e se inicia um novo período da história, a Idade Moderna. A Idade Moderna vai ser exatamente esse período em que as práticas dos reis absolutistas e do mercantilismo vai predominar cada vez mais nos países europeus. E essas mudanças causadas lá na Europa vão se estender até as colônias desses países, inclusive o Brasil. Então é por isso que a gente estuda tanto a reforma protestante. Sem a reforma protestante, talvez a gente não teria, por exemplo, o aumento dessas práticas capitalistas que geraram o mundo que a gente vive hoje. Então aí, gente, a gente já pode passar para o exercício 11. E a gente vai fazer um comentário rápido aqui. A ideia daí é que a gente entenda que as reformas elas vão ter esse impacto geral na vida da Europa lá na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Então as reformas vão ter um impacto no crescimento do absolutismo e do mercantilismo, que vai aumentar aí essa lógica do comércio. É assim que a gente tem cada vez mais o capitalismo como uma ideia geral presente na vida dos europeus. E esses europeus vão ser os responsáveis por trazer essas ideias para um novo continente que estava sendo colonizado, a América. Então, gente, essas reformas vão além do campo religioso, porque elas vão trazer, por exemplo, o absolutismo, importantes mudanças na política e o mercantilismo, importantes mudanças na economia. Como a gente disse anteriormente, a reforma do João Calvino, o calvinismo, vai trazer cada vez mais essa lógica do capitalismo, das atividades comerciais para a vida das pessoas. E aí a gente passa para a questão número 12, que mostra uma imagem realizada pela prensa e pergunta:
Na letra A, o que foram as indulgências? Vamos lembrar novamente. As indulgências é a prática da venda de perdão pelos membros da Igreja Católica, que cobravam uma taxa em ouro para declarar que as pessoas não eram mais obrigadas a pagar no inferno pelos seus pecados. A letra B pergunta qual ferramenta contribuiu para a difusão de imagens como essa no século XVI. E a gente já disse aqui também, é a imprensa. A imprensa vai ter essa função de aumentar a divulgação das ideias, sendo uma ferramenta muito importante para a liberdade de expressão até hoje. A questão número 13 pergunta as principais diferenças entre a reforma anglicana e luterana. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a reforma anglicana. É importante a gente lembrar que as outras reformas foram feitas por religiosos. A reforma do Lutério e a reforma do Calvino, esses dois eram figuras do clero, eles eram monges. Já a reforma da Igreja Anglicana, que é realizada na Inglaterra, ela é feita pelo próprio rei, uma pessoa que não é membro da igreja. Ela faz parte lá da nobreza, de outra classe social que tenta lutar, tá tentando lutar cada vez mais para concentrar os poderes para si. Então aí, gente, a gente vê uma clara mistura na reforma anglicana entre religião e política. Essa mistura sempre foi muito presente na Europa. As ideias religiosas influenciando os acontecimentos políticos e os acontecimentos políticos influenciando as ideias religiosas. Vamos lembrar que a principal motivação para a reforma anglicana acontecer também é diferente. Ele não está simplesmente tentando moralizar as ideias da igreja, as práticas da igreja, fazer com que o que é dito e o que é feito não seja tão diferente. O rei Henrique VIII, ele está tentando exatamente se impor frente às ordens do Papa. O rei, ele não vai aceitar mais os desmandos do Papa no seu país. Lembrando lá que o Henrique VIII quer se separar, quer mudar de casamento, e a Igreja Católica na época não permitia o divórcio, não permitia a separação e novos casamentos com outras pessoas. A pessoa que você casava, você tinha que passar para o resto da vida. A não ser em momentos pontuais que o Papa poderia anular casamentos. Quando o Papa ele se nega a anular o casamento do Henrique VIII, ele cria a sua própria igreja para assim aumentar o seu controle e poder fazer da sua vida pessoal e da vida dos habitantes da Inglaterra o que ele bem entender. Então aí, gente, a gente vê um claro exemplo de como as reformas religiosas proporcionaram o aumento dos reis absolutistas. O Henrique VIII vai ser um importante integrante desse movimento aí de concentração do poder. Então aí, gente, já na questão 14, a gente tem falando sobre como que o João Calvino vai fazer com que a classe burguesa, a classe social da burguesia, dos comerciantes, rapidamente seja conquistada pela sua reforma, pelos seus princípios. Então vamos lembrar aí que a partir do momento que o João Calvino ele não condena a lógica do trabalho para enriquecimento próprio, ele faz com que os burgueses vejam que essas novas convicções, essas novas ideias religiosas podem ajudar a aumentar o nível das relações comerciais. Então, para melhorar os seus negócios, eles vão rapidamente se converter às religiões calvinistas, que vão ficar muito presentes principalmente na Inglaterra, na Escócia, na Suíça e em parte da França. Então, assim, gente, as práticas capitalistas tão presentes hoje em dia tendem a aumentar cada vez mais, começando a criar o mundo que a gente vive hoje em dia.
A questão 15, gente, é uma questão muito importante, que fala sobre o Concílio de Trento. Concílio é uma palavra que quer dizer reunião. E vamos relembrar o quais são os objetivos dessa reunião. O alto clero, os principais membros da Igreja Católica, os bispos, arcebispos, papa, vão se reunir e discutir os rumos da religião católica, o que fazer diante dessas novas religiões e desses reformadores que estão surgindo. Como contra-atacar diante desse cenário aí de aumento da popularidade das religiões reformadas e da perda de fiéis. A Igreja Católica estava perdendo fiéis para essas novas igrejas que estavam sendo criadas. E nesse cenário, a Igreja Católica vê a diminuição das suas riquezas e do seu poder de influência na vida das pessoas. Lembrando que a Igreja Católica foi soberana, a instituição mais poderosa durante muito tempo, durante toda a Idade Média. E aí, o que eles vão definir nessa reunião? Eles vão, primeiramente, reafirmar os dogmas, as regras da igreja. Eles vão negar todas as propostas de mudança trazidas, por exemplo, por Martinho Lutero. Eles vão criar também os seminários, tentando unificar as práticas dos padres e das pessoas que proferem aí as ideias da Igreja Católica. Então, eles vão criar essas escolas formadas, eles vão formar essas escolas voltadas para a educação de novos padres. Além disso, eles vão propor a volta da Inquisição, uma instituição que julgava e perseguia todos aqueles que eram considerados hereges, pessoas pecadoras que não seguiam a fé católica, que começam a seguir essas novas fés. Nessa fase, diversas mulheres foram queimadas em fogueiras, acusadas de bruxaria ou de praticar outras religiões pagãs, religiões que não acreditam no Deus europeu e sim em outros deuses. Além da Inquisição, que causou diversas mortes, não só na Europa, como também na América, a gente tem a criação do Index, uma lista de livros e de obras que eram proibidas de serem lidas pelos católicos. Essa é uma lista de censura em que eles vão incluir diversas obras de filósofos, de cientistas, como obras proibidas. Um exemplo disso foi a inclusão do livro do Galileu Galilei, aquele cara lá que propõe o heliocentrismo, a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Essa lista, gente, é curioso porque ela durou até a metade do século XX. Ela durou por mais de 3 séculos. E até hoje, a Igreja Católica mantém uma lista de obras não recomendadas para os cristãos. Então, gente, o Concílio de Trento ele foi muito importante porque ele vai ser o contra-ataque, a reação da Igreja Católica diante das diversas mudanças que as reformas protestantes estão trazendo para a Europa e para o resto do mundo. Questão 16 diz assim: uma das ações tomadas pela Igreja com o objetivo de conter o avanço protestante e conquistar fiéis foi a criação da Companhia de Jesus. Sobre essa ação, responda: onde a Companhia de Jesus atuou e quais povos ela converteu? Gente, a Companhia de Jesus também foi uma criação do Concílio de Trento, talvez a mais importante de todas, porque a sua criação ela vai atingir diretamente a formação do nosso Brasil, do nosso país, o lugar onde a gente vive hoje.
A Companhia de Jesus, formada pelos jesuítas, vai vir para as Américas e vai ser apoiada pelos reis português e espanhol, principalmente, que continuam muito católicos. Enquanto outros reis vão adotar as religiões protestantes, os reis que colonizaram a América do Sul, o rei espanhol e português, eles vão continuar católicos e vão apostar nos jesuítas para conseguir controlar, fazer a colonização da América acontecer. Até hoje, nós temos essa grande influência da religião católica no nosso país. Por isso que a maioria da nossa população pratica essa religião. Então, o objetivo dos jesuítas vindo para a América na época da colonização é aumentar o número de fiéis. Eles vão tentar, gente, catequizar, converter forçadamente, através da força, da violência, a população indígena, a população nativa que vivia aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. E são esses indígenas, esses novos convertidos à religião católica, que vão ser uma forma deles controlar a queda do seu número de fiéis e do seu poder de influência no resto do mundo. Então é isso, gente. A gente corrigiu alguns exercícios hoje, espero que tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo. Essa primeira parte a gente corrigiu os exercícios sobre o capítulo sobre a reforma e a contra-reforma religiosas. No próximo vídeo, a gente vai ver uma revisão sobre os exercícios sobre as monarquias absolutistas, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado e já a gente se vê com muito mais coisa para aprender, beleza? Não esqueçam de estudar e tirar as dúvidas de vocês, gente. E até logo!